O diabo levou a Jesus para o alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar e me adorar. Está escrito: adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Percebeu qual foi a proposta de Satanás? Te darei o mundo. É um evangelho que quer que você seja aqui o que você tem que ser no céu. Não fala de céu. É um evangelho terreno. O evangelho que essas denominações pregam não falam da esperança eterna que é o céu. O que o diabo propõe para as pessoas? A glória dos reinos. A glória terrena. Os bens terrenos. Eu diria que a teologia da prosperidade foi inventada por Satanás. O que ele ofereceu para Jesus aqui? Prosperidade. E ele podia dar prosperidade? Podia. Até hoje ele tem feito isso. Até hoje ele tem feito isso. Então, a teologia da prosperidade, ela está vinculada a quê? A Satanás. Porque ela é uma teologia que prende o homem ao que é terreno, que amarra a mente humana ao que é supérfluo, ao que é passageiro. Enquanto que a Bíblia fala que a gente deve pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são celestiais, nas coisas que são divinas, que nós devemos clamar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O povo não quer mais que Jesus venha. Eles querem ter uma casa na praia e um carro zero. Para que Jesus vai vir? A Bíblia fala que somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Que estamos aqui como peregrinos, passageiros. Nós não temos prazer no mundo, mas a teologia da prosperidade é o hedonismo moderno, ensina você a ter prazer nessa terra e querer viver nessa terra. Tanto que o desespero do crente quando descobre que vai morrer é terrível. Ah, eu vou morrer. Ah, que bênção, você vai morrer. Glória a Deus, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo fala isso em Filipenses, mas essa prosperidade ninguém quer. A prosperidade bíblica, a maior delas é essa. Viver é Cristo e morrer é lucro. O maior lucro que o cristão pode ter é partir dessa para a glória. Esse é o grande lucro. Agora, qual é o evangelho do diabo? É o financeiro. Porque o diabo pode dar isso, ele não pode dar salvação. A vida eterna. O evangelho de Cristo é o evangelho de graça, de perdão, de cruz, de misericórdia, de compromisso com Deus. Sabe? De entrega. Esse é o evangelho bíblico. Agora, o evangelho da prosperidade, para mim, é o evangelho do diabo. Por quê? Porque o diabo que ofereceu os reinos para Cristo e para o homem tem oferecido. O diabo que oferece tudo que o mundo tem de bom e de melhor. A nossa vida não é procurar o que o mundo pode nos dar de bom e de melhor. A nossa vida é procurar o caminho da graça. Viver aqui em graça. Não quero nada do mundo. O máximo que eu quero é impactar as pessoas para aceitarem a Cristo. Elas verem em mim um bom testemunho para servirem Jesus. O que é relevante para mim é a minha entrega pelo que Jesus fez por mim. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Como que uma massa corrupta, filha de Adão, pode ser salva pela fé, crendo? E como que essa pessoa é levada à fé? O bêbado, o drogado, o maconheiro, o fariseu, o falso cristão, o frio. Como que aquele ser que merece o inferno, corrupto, pode crer? Ouvindo o evangelho. Pastor, mas eu não ouço todo dia? Talvez não. Talvez aquilo que você liga na televisão não é evangelho. A fé vem pelo ouvir
e ouvir as escrituras sagradas. A fé vem pelo ouvir e ouvir o santo evangelho. Isso que está aí fora não é evangelho. Prosperidade não é evangelho. Isso não é evangelho. Quem que vai converter? Presta atenção, quem que vai converter com esse discurso? Olha aqui, escuta, olha para mim. Venha, vem que Jesus dá paz, vem que Ele cura toda enfermidade, vem que Ele te dá um emprego, vem que é só vitória, vitória. Passa um satanista, filho do capeta, com crise, ele quer vitória, ele quer cura, ele só não quer nada com Jesus, mas ele quer ter paz, felicidade, dinheiro. Um espírita muçulmano, você está entendendo? Isso não vai levar aquele ser corrupto ao arrependimento. A fé não vai produzir nele fé. Isso não é evangelho. Não é? Pega ali a mulher de um satanista que acende vela para Beuzebu, está com um filho doente, desenganada, aqui está curando, aqui está dando bênção, ela vai vir. Quem disse que ela vai converter? Quando o INSS, o governo, patrocina algo de graça, só vai evangélico pegar? Vai evangélico, negro, branco, católico, espírita, a mesma coisa. Estão dando bênção lá. Ué, não estou preocupado com o Deus deles, eu quero a bênção. Lembra de Ezequiel? Deus me levou para um vale, e eis que no vale havia uma multidão de ossos secos, sequíssimos. Então o Senhor me perguntou: pode esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Então profetiza sobre esses ossos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então quando ele profetizou, o vento dos quatro cantos entrou naqueles ossos, eles se puseram de pé e se tornaram exército. Presta atenção, aqueles ossos são os pecadores, secos, sequíssimos, corruptos, mortos. Deus nos resgatou, estando nós mortos em ofensas e delitos. Nós não estávamos doentes, o doente ainda caminha um pouquinho, estávamos mortos, e tem alguns aqui essa noite, mortos, sequíssimos. Aí Deus pergunta: pode esses ossos reviverem? Pode esse pecador ser salvo? Pode esse bêbado, drogado, maconheiro? Pode esse crente fariseu, ímpio, frio? Pode esse ser de Adão corrupto? Pergunta. Ezequiel sabe o que responde? Tu sabes. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Só o Senhor tem esse poder. Não tem profeta, denominação, batismo, saia. Só o céu pode salvar um pecador. Aí Deus devolve para ele: tudo bem, só eu posso salvar, mas eles só serão salvos pela fé. Pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Tá. Então profetiza Ezequiel para eles, pregue o evangelho, pregue a palavra, pregue as escrituras flamejantes, vivificantes. Pega a espada de 2 fios, prega, profetiza sobre esses ossos. E ele profetizou salvação por meio da fé. Fé vem pelo ouvir. Então ele prega, eles ouvem. Quando eles ouvem, o que vem dos quatro cantos? O único poder que pode ressuscitar um pecador, salvar: o Espírito Santo. Então quando você prega o evangelho para um pecador ou multidão, você prega, gera arrependimento e fé. Então o Espírito Santo vem e transforma aquele filho de Adão, e perdoa os seus pecados, e o regenera, ele nasce de novo. Então ele se torna trigo, ele se torna salvo. Um caixão, porque isso é um evangelho morto, mentiroso, que não pode mudar a sua vida, nem pode te dar salvação. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele veio e ele lutou contra o reino do mundo,
Ele nos prometeu um reino dos céus. Muitos queriam que Jesus viesse como um poderoso homem, que viesse montado num cavalo branco, viesse lutar contra Roma, viesse lutar contra as dinastias, mas Jesus ele não veio assim. Ele nasceu numa manjedoura. Um certo homem chegou para Jesus e disse: mestre, posso te seguir? E ele disse: as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Pastores, ministros do Senhor, pelo amor de Deus, alertem as suas ovelhas. Homens, pregadores que têm distorcido o Evangelho, parem de mentir para o povo de Deus. Jesus, ele não deixa, ele se incomoda. E eu tenho chorado, eu tenho visto muitos homens e mulheres de Deus chorando também, porque as ovelhas estão sendo enganadas. Tá tudo muito bonito, como esse caixão é lindo. Tá tudo muito enfeitado, meu cabelo tá aqui enfeitado, os homens estão enfeitados, os homens estão usando os ternos mais caros, os sapatos mais bonitos, as roupas mais bonitas, tudo de muito ouro, tudo com muita arrumação, tudo com muito dinheiro. O que os sacerdotes no passado, os homens de Deus faziam, se vestir de pano de saco e começar a tirar toda essa indumentária, começar a tirar toda essa maquiagem mentirosa, essa maquiagem suja que tem enganado a tantos homens e mulheres de Deus, que estão atrás de dinheiro, estão vindo para a igreja atrás de carro, atrás de facilidade, quando Jesus ele disse que a porta larga e espaçosa é a que conduz à perdição. Nós precisamos mudar a nossa vida e começar a pregar um evangelho verdadeiro. Eu não estou dizendo que a gente tem que andar na miséria, não. Eu não estou dizendo que Jesus vai trazer miséria, não. Mas eu estou dizendo o seguinte: é o momento da gente colocar a cabeça para pensar e se voltar para a Escritura Sagrada e começar a pensar o seguinte: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele nasceu numa manjedoura. Ele entrou em Jerusalém, como diz o título da Escritura, dizendo a entrada triunfal de Jerusalém. Jesus montado num jumentinho. Jesus, ele veio pregar um evangelho do reino dos céus, um evangelho de jejum, de oração, de súplica, de lágrimas. E se alguém te prega um evangelho diferente disso, um evangelho que não aceita a piedade, que não aceita o contentamento, foge desses homens, porque eles vão dizer para você que querem o seu dinheiro para você ter casa e carro. Eles na verdade têm casa e carro com o seu dinheiro, mas você não vai ter, porque Jesus não veio para trazer nada disso. Jesus ele veio para confrontar a nossa carne, para dizer para a gente que nós somos pecadores. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. É necessário nós tirarmos o coração de pedra, Deus colocar aqui dentro um coração de carne. É necessário humilhação, é necessário choro, é necessário arrependimento. Busque uma igreja que tenha um pastor piedoso, um pastor humilde, um homem de Deus que se comprometa com a tua alma, que te aconselhe e que te mostre dentro da palavra de Deus a salvação e a vida eterna. Essa palavra, ela foi escrita, diz a palavra de Deus: examinai as Escrituras, João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Examine a palavra. Se tem um homem em cima do altar dizendo para você que Jesus Cristo veio para te dar casa, carro, dinheiro, ele é um morto, ele é um sepulcro caiado, mentindo para você. Afaste-se, procure uma igreja piedosa e humilde, procure um servo do Senhor, um pastor que seja piedoso e humilde e que pregue a palavra de Deus para você, porque somente a palavra de Deus pode mudar o rumo e a direção da tua alma, que é eterna. Por onde eu tenho ido pregar o evangelho,
Eu tenho visto igrejas lindas e maravilhosas, mas são igrejas que na maioria delas são apenas caixões, são apenas ornamentos, sepulcros caiados, tudo muito bonito, tudo muito organizado, tudo muito enfeitado, mas sem evangelho, sem a verdade de Deus, sem vida piedosa, sem jejum, sem oração, sem humilhação. E nisso eu posso te garantir, pela palavra de Deus, que Jesus, ele está muito longe. Já diz a palavra de Deus, esse povo me honra com os lábios, me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Good master, what good things shall I do that I may have eternal life? But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Which? Thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother. And thou shalt love thy neighbor as thyself. All these things I have kept from my youth up. What lack I yet? One thing thou lackest. Go, and so that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, then follow me. Verily I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Ele diz para o jovem rico, o jovem rico diz, tenho guardado tudo desde a mocidade, o que faço para ser salvo? Para ser salvo, para ser salvo. Notou a palavra? Jesus olha para ele e diz assim, pega tudo que você tem, toda a tua riqueza, conforto, prosperidade, bens materiais, vida boa, vende, dá aos pobres e segue-me. Isso é cristianismo. Nós nunca seremos salvos se vivermos o comodismo. Nunca seremos salvos se buscarmos em Cristo os benefícios terrenos, porque Coríntios diz, os que esperam em Cristo só nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Se quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Achar a vida. Quem quiser deixar a cruz, o evangelho sacrificial, e viver o evangelho de conforto e de prosperidade, vai perder a sua vida. Quem quiser achar benefício terreno, corporal e carnal, vai perder. Não será salvo. Que vida é essa que promete bens terrenos, promete todas as luxúrias e luxos? Isso é mentira. Jesus nunca prometeu. E eu vou te dizer, sem sacrifício não há salvação. Não existe vida cristã como a igreja neopentecostal prega. Não existe conforto. Não existe. Se você olhar para a Bíblia é o livro de sofredores. Você não encontra uma passagem na igreja do Novo Testamento ou nos 4 evangelhos que a vinda de Cristo enriqueceu alguém, que a vinda de Cristo popularizou alguém, que a manifestação de Cristo enalteceu ao diploma, o bem-estar social de alguém. Não encontra. Ele diz, nega a si mesmo e segue-me. As a matter of fact, in Brazil,
Na verdade, a maior parte dos falsos profetas do Brasil, they got their training from the false prophets in America. Eles foram treinados pelos falsos profetas dos Estados Unidos. Their God is their belly. O seu Deus é o seu ventre. Their glory is their shame. A sua glória é vergonha. They preach prosperity. Eles pregam prosperidade. But they're the only ones that prosper. Mas eles são os únicos que prosperam. They preach healing. Eles pregam cura. To manipulate those who are hurting. Para manipular aqueles que estão com dores. But what they do not do. Mas o que eles não fazem. Is they do not live righteously. Eles não vivem corretamente. They do not preach righteousness. Eles não pregam justiça. And above all things. E sobre todas as coisas. For them. Para eles. Christ in the gospel is very, very small. Cristo e o evangelho são muito pequenos. Então, quem sabe nessa noite, o Espírito de Deus, pela exposição da palavra, queira levar você a refletir por que sua vida tem sido de altos e baixos, de quedas, escravidão do pecado. Será que houve regeneração de verdade? Será que houve novo nascimento? Tem muita gente que está na igreja, mas não é crente não. Nunca nasceu de novo não. Eu sei porque eu fui um deles. Me converti já depois de jovem adulto. Cantava no coral, participava de estudo bíblico na mocidade, mas não era convertido não. Tem muita gente que está na igreja, mas não é crente. E uma das coisas pelas quais isso fica evidente é exatamente pela falta de vida espiritual, de liberdade espiritual, de amor a Deus, de querer Deus e de fazer a vontade de Deus. Tá achando que é brincadeira? Deixa, vai assistir a televisão. Fica influenciado pelos programas evangélicos brasileiros. Fica influenciado. Você acha que aquilo é evangelho? Aquilo está ligado a marketing, merchandising, política, parlamento, maçonaria, popularidade. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. E aí? Ensinando um falso evangelho, uma falsa doutrina, um fogo estranho. Não queira, meu irmão, sonhar como vai ser o dia do julgamento para esses leões de chácara, para esses falsos obreiros e falsos apóstolos, porque eles vão dar conta de cada alma. Porque a Bíblia diz assim: ai daquele que fizer um só desses pequeninos se desviar do caminho. Seria melhor que amarrasse uma pedra com uma corda no pescoço e lançado no fundo do mar. Eles pregam a Deus como se fosse esse grande mordomo do universo, que existe para te servir, ou que Deus é uma máquina de comprar salgadinho. Você coloca lá a moedinha e pega o que você quer. Onde seitas que se dizem evangélicas negociam e comercializam a salvação através de água benta, rosa de Saron, cajado de Moisés, objetos ungidos, campanhas, oferta. Pare com a numerolatria. Eu preciso crescer, eu preciso. E essa numerolatria tem acabado com a igreja brasileira, porque todo mundo quer crescer, e estão como um rolo compressor passando por cima dos princípios bíblicos e teológicos. And the sad thing is, e a coisa triste, these false prophets, they prosper. Esses falsos profetas, eles prosperam. Because in part, porque em parte, they tell the people what they want to hear. Eles dizem às pessoas o que elas querem ouvir. I want my eyes polluted. I don't want to be a part of this. I don't care who doesn't pray. I'm going to pray. I don't care who doesn't read the Bible. I'm going to read my Bible. I want nothing to do with it. In a cry of my heart, night and day, I'm starting to take on ministers' conferences, and I'm saying, oh God, I'm too old to care what people think anymore. My God, we're losing a whole generation. Don't you see that? And you steal this from people. With your stupid little evangelism, you steal this from people. You say, oh, you're so angry, you use words so hard. Why shouldn't I? To see the gospel prostituted like this. And men run through some little mill. Don't you understand? People aren't numbers. They have different colored eyes.
And they have different colored hair, and they're different in their heart, and they have different problems, and they cry for different reasons, and they're people. They're not groups of people, they're people. And they need Christ. What about dealing with a soul? What word can you put on a soul? Self-pity, self-interest, self-seeking, self-concern, me first. And some people love God because He gives. We've got this wretched prosperity stuff. Paul's very clear, isn't he? Doesn't he say, writing to Timothy there, that you'll come a day when people think that gain is godliness? Some of God's choicest saints don't have another shirt to change. Peter said in his day, there are some who will make merchandise of you. That couldn't be more true than the day in which we're living. I see God's money going in stately buildings and swimming pools and tennis courts, and I want to vomit. With the world starving, with the mission field needing money. Paul never glamorized the gospel. It's a pretty gory gospel. It's a bloody gospel. It's a sacrificial gospel. I believe the cardinal ethic of Christianity is sacrifice. Not success, sacrifice. The most precious thing we ever handle is the human soul. Vocês veem? É grande o que está acontecendo, é sério o que está acontecendo, é grave o que está acontecendo. Não se conformem, não aceitem, não veja isso como algo normal. Notem, na entrada do templo estava Baal. Baal na porta do templo. Baal também era considerado, chamado, conhecido como Deus da fertilidade. Fertilidade. Fertilidade nos campos, na agricultura, Deus das chuvas. Fertilidade faz as lavouras aumentarem. Há muita abundância, muita produção de alimento. Muita produção que vem da fertilidade compreende lucro. Lucro na porta do templo. Jesus expulsando os cambistas da porta do templo. Uma das coisas que Deus abomina é a teologia da prosperidade. Uma das coisas que está sendo feito é o comércio à porta do templo. Vê, Ezequiel, isso é abominável para mim. Eu abomino o comércio envolvendo o meu santo evangelho. O comércio das almas, o comércio da fé são grandes, relevantes, sérias abominações. Se tem uma peste que tem assolado a cristandade, é a teologia da prosperidade. É o enriquecimento cristão mediante a fé. Comércio na igreja. Merchandise, mídia, marketing, lavagem de dinheiro, corrupção, política, engano, extorsão, toda sorte de coisas ilícitas envolvendo dinheiro fariam parte do último tempo de parte da igreja. É o que temos visto. Entre, se aprofunde, pesquise, ore, jejue, busque a Deus, busque nas Escrituras. E quando você entrar, verás. Então você saberá e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não sairmos da ignorância, vamos continuar ungindo a água que nós bebemos, ungindo os tijolos da casa, ungindo as crianças de dia e de noite. Continuaremos fazendo atos proféticos, dando voltas em volta da casa, as muralhas de Jericó. Continuaremos em heresias. Continuaremos cultuando sal, rosa, pão, água. Continuaremos a achar que a vontade de Deus sermos ricos, que a vontade de Deus ninguém ficar doente, que a vontade de Deus felicidade plena e absoluta na terra.
Se não buscarmos conhecimento, não vamos ver maldade em nada. Vamos pregar sempre o Jesus te ama, o Deus amoroso, e é amoroso e ama sim, mas não só é amoroso e não só ama, também odeia, também se ira, também pune, também manda ao inferno. Se nós não nos aprofundarmos, sabe o que vai acontecer? Orai para que aquele dia não vos pegue de improviso. Vigiai, porque não sabeis a hora que virá o vosso Senhor. Se não aprofundarmos, seremos pegos, porque um dirá ali paz, outro dirá ali paz, o Messias tarda, ele não vem, Deus está conosco, e repentina destruição e a espada morrerão esses tais. É o que a palavra do Senhor diz. O que está acontecendo hoje, igreja? Culto ao dinheiro, o culto a mamon, o culto à prosperidade, o culto à riqueza. Precisamos abrir os olhos e voltar para a rocha, voltar para a Escritura, voltar para a palavra. Apenas a palavra e a direção do Santo Espírito são suficientes. As nossas lideranças, algumas décadas atrás, vieram de linhagens bíblicas, reformadas, proféticas. Eram homens poderosos, bíblicos, sérios. Mas dado um tempo começaram a se esfriar, se apostatar, deixando o culto ao Senhor, seguindo após outros deuses. É o que eu chamo síndrome do rei Uzias. Pessoas que começaram na fé, na piedade, na santidade, na oração, no jejum. Mas a Bíblia diz que Deus foi com o rei Uzias e o livrou dos inimigos, e o fortaleceu. Ele fortificou torres, o seu exército cresceu e se engrandeceu, e Deus era com Uzias. Porém o seu coração se exaltou, e ele queimou incenso no lugar do sacerdote. Deus o feriu de lepra. É o que ocorreu hoje na nossa nação. Homens que começaram na fé, homens que começaram na palavra, mas criaram impérios megalomaníacos, criaram impérios faraônicos e se exaltaram seus corações, e hoje estão lá dentro do templo, servindo a Baal, a Dagon e a Tamuz, queimando incenso a eles. Homens que já vieram de uma linhagem fiel a Jeová. Homens que andaram com o Senhor, gente que defendeu as sãs escrituras. Eu creio que muitos nem começaram na fé, eu creio que muitos nem foram levantados por Deus, muitos são hereges desde o início, mas muitos homens fiéis a Deus, hoje estão hipnotizados, obstinados, por uma espessa nuvem de adoração idólatra. E eles ainda dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou seu povo. Sabe o que ele vê? Sabe o que eles estão dizendo? Faz tanto tempo que estamos nessa corrupção, nada ocorre. Olha os grandes bispos e pastores, olha os mega cristãos. Vê quanto tempo eles se corrompem, mentem, pregam heresias. Não aconteceu nada com eles. Não há nada, eles estão bem ricos, felizes, prosperando, com seus canais de TV, com seus iates, com seus jatos. Então, depois de passado um tempo onde o temor sai, dá lugar ao quê? O Senhor não nos vê. Não seremos punidos, não vai acontecer nada. Deus se esqueceu dessa era, dessa terra. Quem manda nesse tempo somos nós. Nós temos autoridade, nós somos seus representantes. Não vai acontecer, o juízo não virá. Então essas pessoas perderam o senso e o temor. E eles chegam a bater no peito e dizer: o Senhor não nos vê, Ele não nota isso. Para Ele não importa se R$1.000 foi desviado ou 100 mil. Se eu comprei um imóvel de milhares de reais e membros da minha igreja estão morrendo de fome, isso é irrelevante para Deus. Isso está no passado, eu fiz outrora. Ele não vê, Ele esqueceu.
Ele esqueceu da terra, ele abandonou. É isso que eles pensam. Não haverá juízo, não vai acontecer nada, não haverá punição. Sabe o que está querendo dizer? Eles têm a consciência tranquila, por isso continua com avidez cometendo torpeza. Eles estão obstinados, como Estevão disse: povo obstinado de dura cerviz, vós que resistiu ao Espírito Santo. Assim essa geração está dizendo: o Senhor não nos vê. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Deus termina a avaliação do templo dizendo a Ezequiel: o meu juízo será inevitável, eu os punirei, ainda que gritem, que lamentem, que peçam misericórdia, eu virei com meu juízo. E o juízo se deu quando na terceira leva Nabucodonosor massacra os judeus e destrói o templo junto com as abominações que nele estavam. Isso foi tudo visto por Ezequiel quando estava de pé, e Deus diz: eu não tolerarei a minha casa sendo dividida com os falsos deuses, eu não tolerarei essa corrupção. Então ela é destruída e ela veio abaixo. Isso pode acontecer conosco, pode acontecer com alguns ministérios, alguns cristãos, pode acontecer com milhares e milhões desse século, se não se arrependerem, se não voltarem às Escrituras, à fé simples, ao arrependimento sincero, à obediência das Escrituras, o juízo será inevitável. A Bíblia fala de vários juízos: juízo sobre as nações, juízo sobre os ímpios, juízo sobre Israel e juízo sobre a igreja, sobre os cristãos. A Bíblia diz assim que a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo para julgar essa geração. A Bíblia diz que Jonas, junto com os ninivitas, levantará no dia do juízo para julgar a geração. E eis que está aqui um que é maior que Jonas, que é maior que a rainha de Sabá. Muitos dos filhos de Abraão serão lançados nas trevas exteriores, e os gentios, os estranhos, comerão na mesa. Essa palavra, no sentido literal, fala da exclusão de Israel e do enxerto dos gentios, mas essa palavra também se aplica à igreja, se aplica aos cristãos, se aplica àqueles que não serão fiéis até a morte e não receberão a coroa da vida. Ninguém vos engane, não será assim, antes que manifeste-se a apostasia. Nós estamos vivendo exatamente o cumprimento dessa palavra. O tempo do fim está marcado, e a igreja e os cristãos, as pessoas desse século, têm se apostatado. Volta, Israel, para o teu Deus, volta para a Escritura. Há juízo sobre a igreja, há promessas também, há promessas de salvação, há promessas também de restauração. O que vier a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós devemos atentar para essas palavras. No meu coração eu senti o desejo de gravá-la, porque eu sinto no meu coração que nós, o Brasil, precisamos cantar essa canção. Eu sinto que nós, como igreja, precisamos voltar a Jesus, trazer Jesus de volta para o centro da nossa vida. Eu sinto que nós temos tirado Jesus do centro do Evangelho, temos colocado milagres e sonhos no centro do Evangelho. Nós temos que deixar de ser uma igreja que tem buscado o Senhor por aquilo que Ele pode dar.
uma igreja que tem se envolvido com Deus, uma igreja que tem buscado a presença do Senhor simplesmente porque Ele vai mudar a minha vida, porque Ele vai me prosperar, porque Ele vai mudar o meu casamento, porque Ele vai me curar. Tudo isso é um presente de Deus para a tua vida, mas o motivo de você e eu nos relacionarmos com Deus é porque nós o amamos e nós o queremos. Mesmo sem casa, mesmo sem carro, mesmo sem um casamento feliz, mesmo sem dinheiro no banco, mesmo com a despensa vazia, Ele é o centro do Evangelho. É Ele que nós buscamos, é Ele que nós adoramos, porque dEle, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Tudo que foi feito estava dentro dEle. A minha vida, a sua casa, tudo que você tem é dEle, tudo pertence a Ele. Então levante as suas mãos e comece a dizer: Jesus, cresça na minha vida. Comece a fazer uma oração agora comigo agora. Comece a orar pela igreja brasileira. Comece a orar por você. Comece a orar por mim. Porque Jesus tem que ser o centro do Evangelho. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Erga a sua voz agora em intercessão. Interceda. Ore pela igreja agora. Ore pela igreja agora. Levante a sua voz e diga: Jesus, Tu és o centro do Evangelho. Agora, levante a sua voz e ore, ore, ore. Comece a orar no Espírito Santo. Comece a orar em línguas agora no seu lugar. Ore pelo Brasil, ore por um avivamento verdadeiro, genuíno. Jesus é o avivamento, Ele é o avivamento, Ele é o avivamento para a tua vida, para a tua casa. Lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes.
Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. You go to a man who's in prison. Vai para um homem que está na prisão. And this afternoon he is to be killed. He is to be hung from a tree until he is dead. E nesta tarde, imagine que ele vai ser morto, ele vai ser pendurado numa árvore para que seja enforcado. He is well aware of what's going to happen to him. Ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele. And you come to him and you say, I've got good news. E você chega para ele e fala assim: eu tenho boas notícias. I've got wonderful news. Eu tenho maravilhosas notícias para você. He jumps up out of his seat. Aí ele sai lá do seu assento. He runs to the bars. Ele chega lá para a grade. What is it? O que é? What is that good news? O que é essa boa notícia? You can be healed. Você pode ser curado. What? O quê? You have just won a Mercedes-Benz. Você acabou de ganhar uma Mercedes-Benz. What? O quê? What are you talking about? O que você está falando? There is only one truly good news for that man. Só tem uma boa notícia verdadeiramente para aquele homem. Someone else has paid for your crime. Alguém pagou pelo seu crime. You are free to go. Você está livre para sair. You are saved. Você está salvo. Only that will be good news to a man. Só isto será boas novas para um homem. And the moment he gets out, e no momento que ele sai, the moment he's free, no momento que ele é libertado, he will not first want to go back to his home. Ele não vai querer voltar para sua casa primeiro. He will not first want to go back to all the things he owned. Ele não quer voltar para as coisas que ele possuía. When he gets out the door of that prison, quando ele sai da porta daquela prisão, he's going to say, where is he? Onde é que está ele? Where is that man? Ele vai perguntar: cadê aquele homem? Where is the one who paid my debt? Onde é que está aquele que pagou a minha dívida? And when he finds him, e quando ele encontrar, he will fall on his knees. Ele vai cair de joelhos. And he will say, I owe you my life. Ele vai dizer assim: eu devo a você a minha vida. I am your slave. Eu sou o seu servo, o seu escravo. Anything you want from me, you can have. Qualquer coisa que você quiser de mim, você pode ter. Anything you demand of me, I will do. Qualquer coisa que o Senhor ordenar, eu vou fazer. Because the only reason I'm alive. Porque a única razão de eu estar vivo is because you paid for my crimes. É porque o Senhor pagou pelo meu crime. Salvation. Salvação
I sometimes hear preachers say things like this. Às vezes eu ouço pregadores dizerem coisa do tipo assim: If you're obedient, God will bless your life. Se você for obediente, Deus vai abençoar a sua vida. If you're devoted, God will give you this. Se você for devoto, Deus vai te dar isso. If you truly believe in Him, He will do this for you. Se você realmente crê nele, Ele vai fazer isso por você. That disgusts me. Isso me enoja. What if I went to my wife right after marriage? Imagina se eu chegasse para minha esposa logo depois de casar, right after the wedding, logo depois do casamento, and I said, "Why did you marry me?" E eu perguntasse para ela assim: por que você se casou comigo? Well, because your house. Porque você tem uma casa, ela responderia. I get this house. Eu vou ganhar essa casa. Why else did you marry me? Por que outras razões você se casou comigo? Well, the car. Olha o carro. It's a nice car. É um carro ótimo. Well, why else did you marry me? Mas por quais outras razões pelas quais você se casou comigo? Well, the kind of lifestyle that you could give me. O estilo de vida que você pode trazer para mim. Is that not disgusting? Isso não enoja? Would that not break my heart? Isso não quebraria o meu coração? But is that not the very thing that many preachers are preaching today? Mas não é isso que muitos pregadores estão pregando hoje? Not only is it wrong, não é simplesmente errado. It's disgusting. É enojador. Because it diminishes the glory of Christ. Porque diminui a glória de Cristo. So many preachers today. Tantos pregadores hoje em dia. Very famous preachers. Eles são famosos pregadores. Preachers well known here in Brazil. Pregadores são conhecidos aqui no Brasil. And so many large congregations. E tantas igrejas grandes e congregações grandes. Filled with countless people. E cheias de muita gente. And the main theme of the preaching. E o tópico central da pregação deles is prosperity. É prosperidade. The main theme of the preaching is what else can God do for me? O tema principal da mensagem é o que mais que Deus pode fazer por mim. There was a time when I was younger. Um tempo em que eu era mais jovem. That I looked at those kind of churches. Eu olhava para essas igrejas. And I felt sorry for the deceived people who were in them. E eu tinha tristeza pelas pessoas enganadas que estavam nessas igrejas. But as I have grown in the Lord, I've realized something. Mas à medida que eu cresci no Senhor Jesus Cristo, eu percebi uma coisa. Those preachers do not want Christ. Aqueles pregadores, eles não querem Cristo. They want the very thing they most talk about. Eles querem aquilo que eles mais falam. Prosperity. Prosperidade. But here's what else you need to understand. Mas olha o que mais você precisa compreender. The people who follow them, as pessoas que os seguem, who love them, que os amam, are exactly the same way. São exatamente a mesma coisa. They do not want Christ. Eles não querem Cristo. They only want what Christ can give. Eles só querem o que Cristo pode lhes dar. Because if a true Christian, porque se um verdadeiro cristão, a mature Christian, um cristão maduro, a Christian whose eyes have been opened to the glory of Christ, um cristão que teve os seus olhos abertos para a glória de Cristo, if he walks into a place like that, se ele entra numa igreja assim, if he hears preaching like that, se ele ouve pregação desse tipo, he'll go, what is this? Ele vai dizer assim, que é isso? Why are you talking about such useless things? Por que você está falando de coisas tão fúteis? Why? Por quê? Because the true Christian, porque o verdadeiro cristão, their hearts have been regenerated by the Holy Spirit. Seus corações foram regenerados pelo Espírito Santo. They are new creatures. Eles são novas criaturas. They are new creatures. Eles são novas criaturas. And because they have new natures, e porque eles têm nova natureza, conformed to the image of God, conformada à imagem de Deus, they have new desires. Eles têm novos desejos. They are righteous desires. E são desejos santos. They are very high desires. São desejos altos. And now nothing can satisfy them. E agora nada os satisfaz. Except the infinite glory of Jesus. A não ser a glória infinita de Jesus. Paul said, I want to know him. Paulo fala assim, eu quero conhecê-lo. Now just listen to this. Escute isso aqui um pouquinho. Look how different Paul's life is from the modern day prophets. Olha como a vida de Paulo é diferente dos profetas modernos. He was poor. He was poor. Ele era pobre. He was sometimes starving. Às vezes ele passava fome.
He was beaten in every town he went to. Ele apanhava em tudo quanto é cidade que ele passava. He was considered the scum of the earth. Ele era considerado a escória da sociedade. But he never said he wanted that part of his life to change. Mas ele nunca disse que ele queria que essa parte da vida mudasse. He said, I want Jesus. Ele dizia, eu quero é Cristo. What is another thing? What is another thing that Paul wanted? Qual era a outra coisa que Paulo queria? Conformity to his likeness. Conformidade à semelhança de Cristo. I drive a 14-year-old Jeep. Eu dirijo um Jeep de 14 anos de idade, um Jeep já meio velho. The door on the right side was rammed by a truck. A porta do lado direito, ela foi amassada por um caminhão. No air conditioning. Não tem ar condicionado. My kids call it the big red tomato. Os meus filhos chamam de o grande tomate vermelho. I don't want another car. Eu não quero outro carro. I could care less about a car. Eu não importo que carro eu tenho. I don't stay up at night praying for a car. Eu não gasto tempo à noite orando por um carro. And if you give me a car, e se você me der um carro, I will sell it and give the money to missions. E eu vou vender e vou dar o dinheiro para os missionários. I don't care. Eu não me importo. What I want o que eu quero is to be like Jesus. É ser como Jesus Cristo. I don't weep because I don't have things. Eu não choro porque eu não tenho coisas. I weep because I'm not like Jesus. Eu choro porque eu não sou como Jesus. What do you want? O que você quer? Do you even want Christianity? Será que você realmente quer cristianismo? The real one. A verdadeira fé cristã, the biblical one. O cristianismo bíblico, the historical one. O cristianismo histórico, the one that's all about Jesus. Aquele cristianismo que tem tudo a ver com Jesus, só sobre Jesus. Or do you want what all your silly little prophets want? Ou você quer aquilo que aqueles profetas tolos têm dito por aí? Who cry out peace, peace when there is no peace. Que dizem paz, paz quando não há paz. And they promise you things that God never promised you. E eles prometem coisas a vocês que Deus nunca prometeu. And I don't know if you've noticed this or not. Eu não sei se você já observou isso. But the only ones that prosper in their church, e os únicos que prosperam nas igrejas deles, are the ones preaching it. São os que pregam. And if you fall for that, e se você cair nisso aí, it's an indication of what's in your own heart. É uma indicação do que está no seu coração. You follow them, se você o seguir, because you want what they want. É porque você quer o que eles querem. You don't want Jesus. Você não quer Jesus. Because you see other things as more important. Porque você vê outras coisas como mais importantes. And why is that? E por que isso? Because your heart has never been regenerated by the Holy Spirit. Porque o seu coração nunca foi regenerado pelo Espírito Santo. Even now you're still filled with carnality. Até agora você está preenchido de carnalidade. You want carnal things. Você quer coisas carnais. Because you are carnal. Porque você é carnal. And when carnal prophets come to you, e quando profetas carnais chegam até você, and offer carnal things, e oferecem coisas carnais, you follow them. Você os segue. But you follow them not like a lamb following a shepherd. Mas você não segue como uma ovelha segue um pastor. But like a lamb being led to the slaughter. Mas como uma ovelha sendo levada para o matadouro. Hard words. Palavras duras. True words. Palavras verdadeiras. Jesus is preeminent. É preeminente in true Christianity. No verdadeiro cristianismo. Jesus takes first place. Jesus tem o primeiro lugar. If you would only study the Bible, se você só estudar a Bíblia, you would be freed from a lot of these heretics in Brazil. Você se livraria de muitos desses hereges no Brasil. I've come here. Eu vim aqui to announce to you that this is the hour of holiness. Para anunciar a vocês que essa é a hora da santidade. This is the hour of repentance. Esta é a hora do arrependimento. The hour of righteousness. A hora da justiça. I have announced that the Messiah is coming. Eu estou a anunciar que o Messias está vindo. When I leave, quando eu sair daqui, somebody will come. Alguém vai vir aqui. From America. Da América. From São Paulo. De São Paulo. And tell you
e vos dizer that this is the hour, que esta é a hora for financial wealth transfer from the world to the church. Esta é a hora da transferência da riqueza financeira do mundo para a igreja. And he will tell you, sow a big seed, sow a seed. E essa pessoa vai dizer, venha semear, semeia aqui uma grande semente. Two different voices. Duas vozes diferentes. Those voices differentes. Duas vozes diferentes. One voice is saying, repent, Brazil, repent. Brazil, repent and return to holiness. Uma voz está a dizer, Brasil, arrepende-te. Brasil, arrepende-te. E volta-se para a santificação. Another voice will come with this. A outra voz vai vir com isto. Vem aí o 7º Congresso Fogo de Avivamento para o Brasil. Dia 12 ao dia 18 de fevereiro. Promessa de Deus. Deus enriquece o homem pobre, levanta o homem miserável do pó, pega o mais simples dos homens e o faz assentar entre os príncipes e poderosos. Nós só queremos dizer o seguinte: a maior conquista nossa é o fato da gente estar dentro do palácio. Coisa que ele jamais pensa de trás. Agora é a sua vez. Assim como no 14º milagre, o profeta Eliseu superou o profeta Elias em tudo. Deus lhe dará unção dobrada e poder para dobrar a unção. Dobrar patrimônio. Dobrar a fé. Ele vai te enriquecer também. Agora é a sua vez. I'm coming to Brazil. Eu estou indo para o Brasil. São Paulo. February 17 de fevereiro. 18 e 18 de fevereiro. And the glory of God. We in the spirit. Nós em espírito. Sometimes become violent. Nós ficamos tão valentes. Glória. Glória. Até nós vencermos. That's what's happening. É isso que vai acontecer. Vem aí o 7º Congresso Fogo de Avivamento para o Brasil. Dia 12 ao dia 18 de fevereiro. No Estádio da Portuguesa, em São Paulo. Presença do maior avivalista do mundo, Benny Hinn, e mais, Pastor Marco Feliciano, Mike Murdock, Apóstolo Agenor Duque e Bispa Ingrid Duque. No louvor, Fernandinho, Damares, Anderson Freire. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Informações, área VIP e camarotes. Ligue 011 2024 6200. When I leave, quando eu sair daqui, somebody will come. Alguém vai vir aqui. From America. Da América. From São Paulo. De São Paulo. And tell you. E vos dizer. That this is the hour. Que esta é a hora. For financial wealth transfer from the world to the church. Esta é a hora da transferência da riqueza financeira do mundo para a igreja. And he will tell you, sow a big seed, sow a seed. E essa pessoa vai dizer, venha semear, semeia aqui uma grande semente. Two different voices. Duas vozes diferentes. Those voices differentes. Duas vozes diferentes. One voice is saying, repent, Brazil, repent. Brasil, repent and return to holiness. Uma voz está a dizer, Brasil, arrepende-te. Brasil, arrepende-te. E volta-se para a santificação. Another voice will come with this. A outra voz vai vir com isto. Você diz para um ímpio, para um mundano, que não tem a nossa fé, que você é cristão, a primeira coisa que ele vai vincular a você é o dinheiro. Seu pastor rouba. Você tem dinheiro. E aquilo outro. O cristianismo, o evangelho, meu irmão, Satanás trabalhou de uma forma tão inteligente, que hoje, pelo menos aqui na nação brasileira, o evangélico está ligado à lavagem de dinheiro, está ligado à falcatrua, está ligado. Se você converteu há pouco tempo, ou não há tanto tempo, você provavelmente já ouviu isso de alguém. Você vai evangelizar alguém, o coração dele está duro. Eu não, você vai pegar meu dinheiro lá e só pedem dinheiro, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ou se a pessoa tiver quebrada, eu vou lá, porque lá tem dinheiro, eu vou melhorar de vida, ele vai me dar uma casa, ele vai melhorar meus negócios. Quem tem um pouquinho a mais aí? Você está com Deus. Quem está duro hoje? Está com o capeta.
Cuidado. Segunda prosperidade é assim. Agora quem está com o tutu, dinheiro entrando, estou trocando de carro. Oh glória, Deus está lá em casa, Deus me abençoou, eu sou filho do Altíssimo. Aí o coitado pobre é um endemoniado. Riqueza é prova de bênção, pobreza, prova de maldição. Coitado dos crentes. Eles dosam a vida de uma pessoa pelos bens que ela tem. Correto? Eles dosam a vida de uma pessoa pelos bens que ela tem. Como eu te disse, se tem, é. Se não tem, não é. Você não é ninguém, você não tem bênção. E para você ter bênção, para você ser alguém, para você estar em dia com Deus, você tem que ter. Então vai lá, o próprio Jesus refuta isso. Lucas 12:15, ele diz assim: pois a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. O exegeta, o hermeneuta, o apologeta essa noite é Jesus. É ele que vai falar. Ele disse, como é que essa teologia está pregando aí? Que um homem é consistido no que ele tem. Se ele tem, ele é abençoado. Se ele possui, ele é grande. E Jesus vem, a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Jesus está ensinando assim, filho, peraí. A grandeza de um homem está no interior, está no caráter, está na mente e não no exterior. O termômetro de análise de uma pessoa não é no que ela possui, e sim no que ela é. Hoje o que a sociedade valoriza? Quem tem, e não quem é. Se você tem, você é aceito. Não importa se você é. Se você é mau caráter, sem vergonha, não tem problema. Você tem. Se você tem, você é aceito. Agora a Bíblia valoriza o ser e não o ter. A Bíblia não importa o que você tem. É o que está dizendo. A vida de um homem não consiste no que ele tem. Não é o termômetro. Não é isso que está levando em conta. Jesus diz assim, não faz diferença nenhuma para Deus, para o cristianismo, se você tem ou não tem. A vida de um cristão não consiste nos bens que ele tem. Ou seja, dinheiro, riqueza, cura, qualquer outra coisa não é sinal de bênção. Não é. Não quer dizer que o mais rico é mais abençoado que o mais pobre. Não é. Nem que o mais pobre é menos abençoado que o mais rico. Não é, não consiste. Deus está querendo dizer assim, pode uma árvore boa dar maus frutos? E pode uma árvore má dar bons frutos? Portanto, pelos seus frutos o conhecerei. Ele está dizendo assim, você quer conhecer uma pessoa? Vê os frutos que ela dá. E não o que ela tem, vê o que está no interior. Fruto, lá em Gálatas 5, fruto do Espírito: amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E fruto da carne: prostituição, lascívia, impureza. Da onde vem isso? Do coração. Então ele está dizendo, não consiste no que ele tem. Você quer ver quem ele é? Você quer ver como é essa pessoa? Vê quem ele é. Então, eles fazem essa chantagem emocional com a membresia. Irmã, prospera, irmã, dá bom testemunho, que miséria que é essa? Irmã, vamos, você está amaldiçoada, irmã, olha aí. Então, a pessoa vai ser levada, meu Deus, então Deus não está bem comigo, eu estou orando, jejuando, sendo santa, lendo a Bíblia, estou fazendo isso, mas não estou prosperando, então é sinal de maldição. Por quê? Porque o pastor ensinou que a prova da bênção é quando vir carro, milagre, é quando tiver dinheiro. A pessoa então vai lutar para ter aquilo, para confirmar no coração dela que ela está sendo abençoada. O pai é rico, o filho tem que ser rico. Jesus era filho de quem? De quem? Deus é o quê? Deus é? Jesus era o quê? Pai rico, filho tem que ser rico. Jesus vai lá e refuta, diz assim, não, mas ele não era filho de Deus, ele era filho do homem. Filho do homem significa a humanidade de Jesus, mas também era filho de Deus.
Tu és o Filho de Deus? Quando Caifás indaga, sim, o vereis o céu aberto e o Filho de Deus vindo descendo com poder e glória. Aí fala da filiação divina. Ele diz assim: as raposas têm os seus covis, as toquinhas dela, e as andorinhas têm o seu ninho. Agora o Filho do Homem, a humanidade, o homem, que é também o Filho de Deus, que é rico, não tem onde reclinar a sua cabeça. Pastor, isso não serve porque é outro contexto. Não, Colossenses 1, 14, 15 e 16. Jesus Cristo é o primogênito da criação. O que é isso? É o primeiro, é dele que saiu toda a criação, inclusive nós. Perfeito. E o que tem? Ele é o modelo de vida cristã. Somos cristãos por quê? Por imitar a Cristo. Assim como eu andei, andai vós também. Ele mandou. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Assim como eu fiz, façais vós também. Por ser o primogênito da criação, ele é o modelo de cristianismo humano que devemos seguir. E a vida dele não consistiu em riqueza, mesmo sendo filho de um Deus rico. Espera aí, então aí vai ter uma incoerência. Não pode ser. O que Deus vai fazer com a riqueza toda dele? Vai dar para o filho dele? Deu para o filho. Depois da ascensão e glorificação. Então o que eu entendo? Jesus está ensinando um princípio tremendo quando ele diz isso. Ele está ensinando assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, mas quando morrer, se ascender aos céus, a Bíblia diz em João 17, e o Filho será glorificado. Ele então terá a riqueza, ele terá a glória. Nós é a mesma coisa. Eu não prometo nada para vocês na terra, mesmo eu sendo pai de vocês rico. Só que quando vocês morrerem, a semelhança do meu filho, vocês também serão glorificados. Então essa doutrina de pai rico, filho rico, quebrada. Jesus. Por que os judeus crucificaram Jesus? Eles não esperavam o Messias? Esperavam. Por que ele crucificou? Porque eles esperavam o Messias que ia trazer uma mudança, transformação, uma reforma física, riqueza, política, tirar eles do império dos romanos. Mas o Messias bíblico veio fazer uma reforma interna, tirar a corrupção do homem. Esse é o centro do evangelho. Descorromper o que foi corrompido em Adão. Então eles matam porque queriam isso. E nós, a teologia da prosperidade, está fazendo a mesma coisa. Matando o Cristo que veio transformar o interior e clamando por aquele que vai dar o exterior. Aí eu já tenho um paralelo do anticristo. Nós negamos o interno para ter o externo. Quem é o externo? Aquele que vai promover um governo mundial. E quem está por trás do governo mundial? Satanás. Então aquele que espera em Cristo o externo, na verdade não recebe dele. Recebe de outra entidade. Está entendendo? Então a mesma coisa. Se Cristo veio fazer uma reforma interna e os judeus não aceitaram e o mataram, meu amigo, a obra dele continua até hoje. Ele ainda veio fazer a obra interna. Então se a obra dele é interna, por que nós esperamos a externa? Faz o meu coração estar na terra. Mateus 6, 21. A teologia da prosperidade faz o meu coração estar no terreno e não no eterno. Como? A Bíblia diz assim, não, em Mateus 6, 21, não ajuntei tesouros na terra, onde o ladrão escava e rouba, a ferrugem corrói e a traça come. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça, a ferrugem, nem o ladrão roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Como é que é? A teologia da prosperidade mostra onde está nosso tesouro. Onde está nosso tesouro? Na riqueza, no carro, nas posses. Ali é nosso tesouro. Então Jesus diz, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então nosso coração está liso. Na onde é nosso tesouro? Carro, bens, prosperidade.
Então ele diz ali, ele mostra onde tem que estar. Não juntei tesouro na terra. O seu tesouro está na terra, é bens, lá está teu coração. Ajuntei tesouros no céu. Seu tesouro está no céu, na glória, em valores eternos, então lá está teu coração. A teologia da prosperidade me faz ficar com o coração na terra, faz eu buscar valores terrenos, e é Jesus que está dizendo, meu irmão, ele é o hermeneuta, ele está arrebentando essa teologia fajuta, é ele que está dizendo, ajunta tesouro no céu. Se o seu tesouro estiver no céu, teu coração está no céu, em coisas espirituais, em coisas eternas, em coisas invisíveis, é lá que é para estar o coração de um crente, é isso que é para ser o tesouro de um crente. Agora a teologia da prosperidade faz o meu coração ficar na matéria, nos bens. Não há registro de prosperidade alguma no Novo Testamento. Por isso que a teologia da prosperidade se baseia no Velho Testamento, porque no Novo não há. Não permite a regeneração. Ela emperra o processo de regeneração. A teologia da prosperidade ensina você adquirir em Cristo aquilo que você queria no mundo. Como é que é? Sempre foi desejo no mundo ter mulher bonita, sempre foi desejo no mundo ter um carro. Agora eu converti, eles me disseram que Jesus vai me dar tudo isso, e eu busco em Jesus o que eu buscava no mundo. Não há regeneração. Como é que você me prova? A regeneração significa, quando a pessoa vem a Cristo, nova criatura ela é transformada, e daí? Então a vontade dela é afetada. Ela tinha vontade dela, quando ela é regenerada, ela passa a ter a vontade de Deus, e se ela vem para Deus e tem as mesmas vontades que ela tinha no mundo, não foi regenerada. Essa teologia da prosperidade é inútil, é tola, é chula, é pobre, é mesquinha, não serve para nada. Não existe dar 10, Deus dá 100, mentira, não vai dar nunca, não é bíblico. Onde que está isso na Bíblia? Não tem isso. Deus não pode abençoar? Ele pode, mas não é regra, isso está na soberania dele. Olha aqui, Davi era obreiro de Deus, um dos homens mais ricos. Davi, quando foi ofertar para o templo de Salomão, eu vou ofertar em ouro para a construção do templo, ele ofertou 8 toneladas de ouro. 8 toneladas de ouro, era riquíssimo, riquíssimo. João Batista, homem de Deus, comia mel silvestre e gafanhoto. Então, qual que é mais homem de Deus? Davi o rico, João Batista o pobre? Nenhum nem outro, é a soberania de Deus. Aprove eu fazer Davi rico, aprove eu fazer João Batista pobre, acabou, está na minha soberania, na minha onisciência, não é regra. Tanto um como o outro são abençoados, não é pelo que tem ou pelo que deixam de ter, entendeu? Vou agora resumir. Impede de cumprir o ide, Marcos 16:16. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Não dá para eu pregar o evangelho para o povo, eu estou ocupado demais tentando ser rico, fazendo campanha de atanó, corrente, vale do sal, rosa ungida, envelopinho, carteirinha, não tem jeito de ganhar alma, estou pobre para ganhar alma. Impede de cumprir o ide, isso aqui eu podia ir longe. Impede de amar o próximo, Mateus 22:39. Portanto, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo em Gálatas 5:17, se eu não me engano, ou 14, ele diz assim: e toda lei se cumpre nessa palavra, a saber, ama o teu próximo como a ti mesmo. O evangelho da prosperidade gera egocentrismo, egoísmo. Não tem jeito de amar pobre, porque se eu amar, ele vai querer tirar um pouco do meu. Não dá para amar, não dá para amar. Quebra, não tem tempo, não tem espaço. Sabe por quê? A Bíblia diz que a avareza, sabe onde ela fica? No coração. O coração é o quê? É a sede das emoções, é onde é manifestado o amor. Um coração avarento não ama, meu irmão, ele é egoísta, egocêntrico. Então a teologia da prosperidade me faz deixar de cumprir o maior mandamento da Bíblia: amor ao próximo. Me afasta de Deus. Por quê? A Bíblia diz:
Não andeis ansiosos pelo que haver de vestir, comer e beber. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Que coisas? As coisas materiais. Então tem que buscar primeiro a Deus, amar a Deus, ter comunhão com Deus. A teologia da prosperidade faz eu fazer o contrário. Busca as coisas, busca a matéria, deixa Deus de lado. Que comunhão com Deus, o quê? Então ela me impede de buscar e de amar a Deus, meu irmão. Me afasta de Deus. É uma maldição essa teologia. Ele está dizendo, vocês querem receber essas coisas? Me busquem em primeiro lugar, me amem, estejam comigo. Depois eu acrescento, a teologia faz eu inverter o versículo. Busca as coisas, busca a matéria, busca a felicidade. Deixa Deus de lado. Se eu busco em primeiro o reino, tudo me é acrescentado, correto? Se eu busco em último o reino, nada me é acrescentado. Correto? Eu estou quebrando o princípio, não adianta. Aí, se nada me é acrescentado, vai cumprir Coríntios 15, 19. Os que esperam a Cristo só nessa vida, os que usam a Cristo para essa vida, são os mais miseráveis de todos os homens. Aquele que busca o reino em último, não recebe nada, é miserável. Miserável. Louco, esta noite te pedirão tua alma, o que tens preparado e para quem será? Louco, insensato, materialista, carnal. E se te pedirem tua alma hoje? E se você morrer hoje? Hein? O que você deixou aqui é o que você preparou. Para quem você preparou? Para quem você deixou? Você amontoou, ajuntou aqui? Para quem? Para a terra ou para a eternidade? Louco, te pedirão. Se você estudar isso aqui, sabe o que simboliza? O cara passa a vida inteira com a ganância. Amanhã, atropela do carro, fica paralítico e morre daqui 3 dias. E é isso que a teologia da prosperidade faz. O cara fica a vida inteira atrás de bênção, de dinheiro. Agora mesmo Deus vai pedir a alma dele. Ou seja, ele vai extinguir do ciclo da vida. E o que ele vai ter preparado? 10 anos de fé, 20 anos, buscando a vida material. É isso que a teologia da prosperidade faz. Nós sermos os mais miseráveis de todos os homens. O maior apóstolo do cristianismo, o maior pregador, o maior pastor, o maior missionário, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo do cristianismo foi o apóstolo Paulo. E ele foi um homem pobre, morreu pobre. Não tinha sequer uma roupa para vestir. Esse homem influenciou o mundo. Se a vida de Paulo fosse examinada pelas lentes da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso. Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo, vestiu pele humana, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Quando ele entrou em Jerusalém, precisou pegar um jumento emprestado. Quando ele foi sepultado, precisou de um túmulo emprestado. Ele, sendo rico, se fez pobre. Então, nós não podemos cair neste canto da sereia. E hoje tem muitos pregadores usando esse tipo de teologia para se locupletar. Para dizer, se você der uma oferta de tantos reais, você vai receber uma bênção 10 vezes maior. Se você der isso ou aquilo para a igreja, então você vai se enriquecer. Se você tiver uma experiência com Jesus, você vai andar de carro importado, você vai morar em apartamento de cobertura, você vai ter isso ou vai ter aquilo. Não entre por esse caminho. A fé cristã não é uma barganha com Deus. Deus é o Deus que nos faz prosperar, mas a prosperidade de um cristão não está nos bens materiais principalmente, mas sobretudo nas bênçãos espirituais, porque todo aquele que está em Cristo já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Mesmo sendo pobres das coisas materiais, nós somos ricos, muito ricos, e ricos da graça de Deus. Saudações cristãs a todos os irmãos que estão assistindo a esse vídeo. E esse vídeo é um desabafo. Eu queria convidar os senhores evangelistas da TV que estão nas grandes metrópoles, nos grandes centros econômicos, nas cidades de maior índice de desenvolvimento humano, para virem pregar o evangelho falso da prosperidade nessa região. Uma terra que urubu
morre de fome e só missionário compromissado com o reino dos céus sobrevive. Eu faço um apelo a vocês. Se vocês quiserem conhecer essa região, uma das cidades, localidades menos evangelizadas do Brasil, e tudo que vocês tocam vira ouro, podem vir aqui e transformar a vida desse povo. Aí sim, nós iremos dar credibilidade ao falso evangelho da falsa prosperidade. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. A palavra de Deus nos exorta a que, se tivermos com que comer e com que nos vestir, com isso estejamos contentes. Quero ver o evangelho de vocês, como você, evangelista da TV, falou uma certa vez. Eu quero ver pregar o evangelho da prosperidade na favela da Rocinha, ou no sertão do Ceará, do Piauí, ou das regiões menos evangelizadas, com pobreza extrema, em que as pessoas vivem de um plano econômico do governo federal, de um Bolsa Escola, R$9, R$90 por mês, R$130, R$160 por mês. Quero ver vocês construírem as suas catedrais, construírem, comprarem aviões, viverem luxuosamente através de um local como esse. Fica aqui o meu apelo. Use o dinheiro que vocês estão gastando na compra de jatinhos, na compra de mansões, na compra de ternos de 10, 15, 20 mil reais, relógios caros, para pregar o evangelho. Ela tem um noivo, ele vai buscar ela, viu? Te cuida, porque ele vai vir buscar ela. Ele vai vir buscar ela. E você tá pego, nego. Você que está enriquecendo, Deus vai pedir seu dinheiro de volta. Espero que seja só o dinheiro que ele peça. Hoje, poucas igrejas têm a ousadia de ensinar a verdade ao povo. Porque a grande maioria, isso eu posso falar e falo com muito pesar no meu coração, líderes já reportaram isso para mim, Daniel, a gente não pode ensinar a verdade para o povo. Se ele ensinar a verdade, esse povo vai deixar de trazer dinheiro para o sistema. Esse povo, se você começar... tem dois mecanismos para aprisionar o povo. É o medo da maldição, do castigo, ou então a recompensa. Então, se você é pautado pelo medo ou pautado pela recompensa, isso não é amor. Isso é interesse. Amor é incondicional. Amor ágape é um amor de entrega. Então, poucas igrejas hoje têm procurado pregar a verdade. É o remanescente fiel. Não são muitos. A Bíblia fala de um remanescente fiel, ou seja, um pequeno grupo que não se curvou a Baal, né? Então ainda há um remanescente fiel aqui no Brasil, há um remanescente fiel no mundo, que não se curva a Baal do nosso século. E esse remanescente fiel, o que tem feito? Tem procurado conhecer a verdade, tem procurado conhecer a verdade, viver a verdade e pagar o preço de ver a verdade. Qual é o preço da verdade? É cruz, é perseguição, é açoite, né? Há um preço para não é um triunfalismo, né? É você viver a verdade, né? Pregar e viver a verdade. Você está chamando para si a pedrada, né? Mas o Senhor é contigo por onde quer que você ande. O Senhor vai estar com você no vale da sombra e da morte. Ele não vai te desamparar e essa paz que transcende entendimento vai percorrer com você. E eu tenho notado isso na minha vida também. Então hoje as igrejas que têm chamado, pode observar na nossa agenda, as igrejas que têm um chamado são igrejas sérias, são igrejas íntegras, são pastores sinceros, são pastores humildes, com uma humildade extravagante, com uma sinceridade maravilhosa, com um coração disposto a acertar, né? Esses que procuram viver a verdade, que não têm medo da verdade, que pregam a verdade, que têm um chamado. Porque o sistema que está aculturado pela mentira, é evidente que ele não quer uma contaminação da verdade, porque a verdade vai estragar. O verdadeiro profeta é aquele cara que estraga a festa. Você pode olhar na Bíblia, os profetas não eram muito bem-vindos, os verdadeiros não eram muito bem-vindos, não gostavam, apedrejavam. Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os seus profetas, apedreja. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos. Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça!
piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Sua casa é cheia de desolação. A casa do lagarto e da aranha. Serpentes, covil de víboras. Como todos vão escapar da maldição? Jerusalém, a cidade da fé, que era repleta de justiça, agora é uma meretriz. Vocês não sabem! Vocês não ouviram! Isso tudo foi dito desde o início! Onde estão os sacrifícios por mim, disse o Senhor? Casa de orações! É uma fraude! Temos que apedrejá-lo! E vocês a transformaram em covil de ladrões! The church into false doctrine. And you listen to me, every one of you prosperity preachers. Jesus Christ did not die on a cross. He did not take the stripes on his back. He did not take a crown on his head. His side was not pierced that we may drive Rolls Royces and buy $12,000 dogs and live in $40 million homes, but he died on a cross to save mankind from the power of sin and the grip of darkness. And shame on you! Shame on you! Shame on you! Man's problem is not what kind of suit he wears, or what kind of house he lives in, or what kind of car he drives. Man's problem is sin, and man needs a Savior, and that Savior is Jesus Christ. There must be a reformation of the cross. There must be a reformation of the... you're not getting it. I said there must be a reformation of the cross. The church must come back. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. The church must have a reformation of Christ and Him crucified. I'm angry. I'm mad. I'm tired of God's people being fleeced. Listen, you better hang on and buckle your seatbelts. We don't need any more prosperity pimps leading the church into spiritual idolatry. I said, we don't need any more prosperity pimps leading the church down a primrose path of destruction. We don't need any more snake oil salesmen. We need men of God who will stand behind a pulpit and preach the gospel. I'm going to say it again. If you're preaching that lie of the greed, you are a prosperity pimp. I said, if your gospel is the gospel of greed, you're a prosperity pimp.
And you're going to stand before God and give an account for every single message that you preached on that. Souls are dying and going to hell, and you're prostituting the Word of God. Men are bound by alcohol, and you're prostituting the Word of God. Homosexuals bound and dying in their sin, and you're prostituting the gospel of Jesus Christ. Prosperity pimps. Let me tell you what's going on. And let me tell you what's going to happen. Jesus said, when He walked into the temple, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. You are thieves. And I remind you what happened. He cleaned the place out, and He's going to clean the place out again. Your day is numbered. Your day is numbered. Your day is numbered. He's about ready to turn over those tables. He's about ready to throw you out. My house shall be called a house of prayer, where people can get saved, not have success seminars. I'm sick and tired of preachers saying, we don't want Kmart Christians in this church. They don't want you, but Jesus wants you. I don't care if you ain't got shoes on your feet. Jesus wants you. I don't care if you ain't got $2 for your ass. Jesus wants you. I don't care if you don't know where your next meal is coming from. Jesus wants you. Where tonight are the preachers that will stand up and take a stand? Where are they? We need Jeremiahs. We need some Daniels. We need some Isaiah. We need some Jehoshaphat. We need some David. We need some Hezekiah that says, I'm sick and tired of a dirty temple. It's time to clean it up. É óbvio que não são todas as igrejas, é óbvio que não são todos os cristãos. Eu sei que tem gente honesta, fiel, idônea. Eu sei que tem joelhos que não se dobram a Baal. Eu sei que tem igrejas sãs, mas não é a maioria. Dentre tantas coisas que eu poderia falar da teologia da prosperidade, da distorção bíblica e teológica que ela proporciona para ser fundada, eu posso dizer que a teologia da prosperidade ela é um veneno, porque ela destrói a fé, ela esfria o cristão, ela tira a glória de Deus e tantas outras coisas. Mas a teologia da prosperidade, ela não é um acaso. A teologia da prosperidade não veio sem querer. Ela é um plano muito bem elaborado há anos, para cumprir exatamente o tempo do fim. O que a teologia da prosperidade propõe? Paz, felicidade, igualdade social e econômica, unidade, são todas as características do governo mundial. Instabilidade econômica, financeira, felicidade, igualdade social. A teologia da prosperidade é uma ferramenta usada por Satanás para promover o governo do anticristo. Porque quando toda essa geração
que busca sucesso profissional, felicidade, completude, satisfação financeira, virá o Deus deles, o rei deles, e lhes dará exatamente o que eles querem, a marca da besta. Ele vai dar o que o povo quer. Romanos 1 diz que a depravação do homem chega a tamanho grau que Deus os entrega às paixões para fazer como querem. Vocês querem? Então se explodam. Vocês querem? Se esbaldem no pecado. Tomem o que vocês querem até se saturarem, até terem overdose. A palavra diz em 2 Timóteo 4:1 que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 Timóteo 4:1 diz que tendo comichão no ouvido, está falando da cristandade, não é para líder agora não, é para cristã, para o povo. Tendo comichão no ouvido, não aceitarão as sãs doutrinas de Cristo, e amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Eu quero o líder que me dê o que eu quero. Eu quero o estilo de evangelho, eu quero a pregação do evangelho, o modelo eclesiástico, o modelo pastoral que dê o que a minha carne deseja. Então esses homens só estão de pé, esses adventos neopentecostais, essa teologia de libertação, de autoajuda, satisfação pessoal e prosperidade, só está no ápice porque há campo para ela. Há milhões que amontoam esses doutores porque querem ouvir exatamente o que eles pregam e querem receber exatamente o que eles oferecem. Então isso vai culminar no ápice quando o anticristo entrar no poder, dando a todos o que eles querem, satisfazendo a concupiscência da carne, o desejo da carne. Esse é o maior perigo da teologia da prosperidade.